Os Arquivos Secretos do Vaticano, uma coleção de documentos históricos, oficiais e privados mantidos pela Santa Sé, com mais de 52 milhões de páginas de documentos que datam de séculos passados. Esses arquivos são considerados um dos mais importantes acervos de documentos históricos do mundo. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então, bora pra vinheta! Sigilo Pontifício. Não podemos afirmar com certeza a existência de segredos no Vaticano, já que não temos acesso direto às informações confidenciais mantidas pela Igreja Católica. No entanto, é amplamente conhecido que o Vaticano tem uma longa história de sigilo e privacidade em relação a muitos aspectos de sua organização e operações. Algumas das informações mais sensíveis mantidas pelo Vaticano estão protegidas pelo chamado Sigilo Pontifício, que é um dever de confidencialidade imposto a certos funcionários da Santa Sé e que se aplica a questões como, por exemplo, o processo de eleição de um novo Papa. O Sigilo Pontifício, também conhecido como Segredo Papal, foi instituído pela primeira vez no século IV, como uma forma de garantir a privacidade das correspondências entre bispos e outros líderes religiosos. Ao longo do tempo, evoluiu para abranger outras áreas, incluindo informações relacionadas a deliberações do Colégio dos Cardeais, processos de canonização, confissões e outros assuntos internos da Igreja. O sigilo pontifício não é um segredo absoluto, já que o Papa pode decidir quebrá-lo em casos específicos. No entanto, é considerado uma questão muito séria dentro da Igreja Católica, e os funcionários da Santa Sé são obrigados a respeitá-lo sob pena de excomunhão. O sigilo pontifício também se aplica a documentos oficiais da Igreja, incluindo aqueles mantidos nos arquivos secretos do Vaticano. Mas o que são exatamente os arquivos secretos do Vaticano? Arquivos Secretos do Vaticano. Também conhecidos como Arquivos Apostólicos do Vaticano, os arquivos secretos são uma coleção de documentos históricos, oficiais e privados mantidos pela Santa Sé. Eles são considerados um dos arquivos mais importantes do mundo, contendo mais de 52 milhões de páginas de documentos que datam de séculos passados. Estes documentos incluem registros históricos da Igreja, correspondências oficiais e outros materiais que contêm informações sensíveis. Os arquivos secretos do Vaticano só podem ser acessados com permissão do Papa e após passar por um rigoroso processo de autorização. Além disso, a maioria dos documentos nos arquivos só pode ser acessada após um período de 75 anos a partir da sua criação. Embora o sigilo pontifício tenha sido criticado por alguns como uma forma de ocultar informações da Igreja, a Igreja Católica afirma que é necessário para proteger a privacidade e a integridade de seus processos internos. Esses arquivos secretos foram criados no século XVII pelo Papa Paulo V e, originalmente, consistiam em uma coleção de documentos relacionados à diplomacia papal. Ao longo dos séculos, a coleção cresceu e se tornou um depósito de documentos históricos importantes da Igreja Católica e de outros governos e instituições ao redor do mundo. Os arquivos são divididos em vários departamentos, incluindo o Departamento de Assuntos Gerais, o Departamento de Relações com os Estados e o Departamento de Arquivos Históricos. Os documentos nos arquivos incluem correspondência oficial, atas de concílio ecumênico, registros de processos de canonização, relatórios de embaixadas papais e muitos outros tipos de documentos. Devido à sua vasta coleção de documentos históricos, os arquivos secretos do Vaticano são considerados um tesouro para historiadores, acadêmicos e pesquisadores em todo o mundo. Eles fornecem informações valiosas sobre a história da Igreja Católica e de outros governos e instituições, bem como muitos aspectos da vida e da cultura em séculos passados. Mas será que algum desses segredos já foi revelado? Vamos descobrir agora. Segredos revelados. Alguns documentos dos arquivos secretos do Vaticano já foram vazados para a mídia. Um exemplo notável ocorreu em 2012,
quando um jornalista italiano chamado Gianluigi Nuzzi publicou uma série de cartas e documentos confidenciais em seu livro Sua Santidade. Os documentos revelaram alegações de corrupção, nepotismo e disputas internas dentro do Vaticano. Mais recentemente, em 2019, o jornalista alemão Alexander Gauland vazou um documento de 1946 que mostrava que o Vaticano ajudou a facilitar a fuga de criminosos de guerra nazistas para a América do Sul após a Segunda Guerra Mundial. O documento foi descoberto em um arquivo em Washington, mas o Vaticano não havia tornado público seu conteúdo. Em 2006, o jornal italiano La Repubblica publicou uma carta do Papa Bento XVI a um cardeal francês na qual ele discutia as questões teológicas, ou seja, são estudos da natureza de Deus e da religião. A carta foi vazada por um funcionário do Vaticano que foi posteriormente demitido. Em 1991, o Vaticano foi acusado de ter escondido documentos encontrados pelos beduínos na década de 1940, que foram conhecidos como os Pergaminhos do Mar Morto. Os documentos foram entregues ao Vaticano em 1953, mas só foram tornados públicos em 1991. E aí, você já imaginou o que pode ser encontrado dentro de mais de 52 milhões de páginas de documentos que datam de séculos passados? Deixe nos comentários a sua opinião. O que mais poderia ser encontrado ali? É importante notar que o objetivo dos arquivos secretos do Vaticano é preservar a história e a tradição da Igreja Católica. E ela tem feito esforços nos últimos anos para aumentar a transparência e a abertura em suas operações, incluindo a abertura de muitos de seus arquivos históricos para estudo acadêmico e a criação de novos mecanismos para lidar com questões sensíveis dentro da Igreja. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixe logo o seu like e compartilhe com seus amigos.